Agora sim. Pronto. Bem, amigos, né? Boas pessoas, meu nome é Leandro. Eu sou o Fernando. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber Guilherme, meu querido amigo Guima. O próprio, gente. O próprio. Olá, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Tô um pouquinho distante dessa dupla aí. Tô aqui no Brasil, eles estão em Portugal, mas sou Joe. Amém. Muito bom, muito bom. Estamos aqui retornando com o nosso podcast. Puta, finalmente. Finalmente, eu acho que a gente agora vai retornar, certo? Depois de algum... Amém. Amém, amém, amém. Com essa bênção agora, fechou. Agora, certeza que nós vamos deslanchar. Tem que ser. Voltamos agora para arregaçar com tudo. Beleza. Quer fazer os... Ou quer pular? Não, chega de patrocinador. Chega de patrocinador? Eles pararam de pagar... Parar de fornecer? É isso. Tá bom. Então chega de patrocinador. Sem patrocinadores. Hoje, né? Hoje. Quando eles melhorarem a... Hoje, mas se você quiser pagar para patrocinar, fica à vontade, a gente está aceitando. Fique à vontade. Quando eles Esse conteúdo melhorarem pode ser patrocinado por Quando você. o patrocínio melhorar a acústica da sala aqui, a gente volta a falar do patrocínio. A gente Muito bom. retorna com tudo. Beleza. Então, bora lá começar. Gui, eu não sei Pergunta de sempre. Acho que você já deve ter assistido alguns episódios nossos. Sim. Espero eu. Sim. E eu começo sempre com aquela pergunta básica, né? Quem é Guilherme? Bom, Guilherme, cara, um cara com muito cabelo branco, pouca idade, mentira, 33 já tá bom. Um cara que fissurado em game, fissurado em esportes em geral e que deu uma mudança de vida nos últimos anos e tá aí trilhando um novo caminho já faz um tempinho, depois de passar por um caminho padrão da vida. Uma pessoa que tem um apreço gigante por tudo, pelos amigos, inclusive o Lê, saudade enorme, né? Encontramos aí pessoalmente em 2018 e, 19, enfim, não, foi 18. 19 você Foi teve 18. 19 eu tive aí. Ah, é verdade, Fui te é buscar verdade. no É aeroporto, verdade. inclusive. Veio me buscar no aeroporto, me ajudou com as malas, isso mesmo. Então, pô, é isso, um cara que tá aí querendo só dar as caras. E eu acho que, cara, pela 10ª vez, criando algum tipo de conteúdo para ver se alguém escuta essas nossas doideiras aí, né? Mas é isso que é. Falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. É o que interessa. Muito bom. O Gui é alguém que eu conheço já faz algum tempo, por intermédio do Vinícius, que já esteve aqui com a gente. Que já teve aqui, exato. E conheci, era alguém que eu via muito esporadicamente, conhecia. Não frequentávamos os mesmos círculos, eventualmente ele ia lá com o Vinícius da casa da avó e foi aí que a gente conheceu. Mas construímos uma amizade ali e ficamos depois muito tempo sem se falar, até que ele veio cá em Portugal em 2018. Foi 18, né, que você veio pra cá? Foi 18. Veio pra cá em 2018, me ligou, me mandou uma mensagem, tô indo pra Portugal. Falei, porra, vamos se trombar então. E aí ele se encontrou e ele teve um pequeno contratempo pra voltar pra casa. Exato. Foi ele que teve aquele rolo lá Do avião. Ele teve alguns... Foi uma viagem conturbada aquela, né? Foi. Na verdade, assim, cara, até essa história é engraçada para dar um pouco de contexto. Eu não morava no Brasil, eu morava no Panamá e eu tinha ido encontrar a minha namorada, que hoje é minha noiva, a Juliana, em Portugal, porque ela estava morando no Brasil e eu no Panamá, eu trabalhava de lá. E aí eu peguei o voo, fui para Madrid, acho que foi, eu cheguei por Madrid, eu não lembro mais, mas enfim. Aí eu fui para Portugal. E aí tudo rolou bem e tal, eu precisei estender mais 3 dias de viagem, né? Dificilmente alguém vai assistir isso hoje, mas na época eu escolhi ficar mais 3 dias porque eu falei, cara, era uma virada meio de final de semana e tudo mais. Eu falei, cara, não adianta eu voltar na quinta-feira, que se eu estender mais 3 dias, eu, pego o final de semana aqui, aproveito mais, já fico com ela, fazia, né? Morando em 2 países diferentes é difícil se ver. A gente falou, vamos aproveitar e vou ficar mais 3 dias. Cara, que arrependimento. Esses 3 dias, no que eu fui ligar para mudar a passagem, passa o número do cartão, passei o número do cartão, anotado, beleza. Cheguei lá no check-in, fiz o check-in, peguei o ticket e tal. Beleza, cara, eu tô na fila para entrar no avião. Chega o cara, senhor Guilherme. Na hora, eu falei,
descobriram outro cara com uns 500 processos judiciais. Mas não era. O cara falou, então, só você não pode embarcar porque não tá aqui o seu nome. Eu falei, como assim? Eu tô com o ticket na mão. Ele falou, então, mas se você olhar o ticket, tem um código que fica pequenininho no canto direito. Que se não tem ele, significa que não pagou. Eu falei, como eu não paguei? Você tá louco? Aí ele, não pagou, não pagou. Eu falei, cara, não é possível. Resumo da ópera, a ligação que eu fiz 4 dias antes para mudar a passagem, a moça errou um número do meu cartão. E não passou a passagem. Só que tinha meu nome, tinha tudo, tinha adesivo, tinha ticket, minha mala já estava despachada. Eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Se minha mala já tá no avião, eles, não, a gente vai tirar sua mala, tal, tal, tal. Cara, resumo da ópera. Eu fiquei umas 2 horas e meia no aeroporto, lá em Porto, né? Para pegar a minha bagagem de volta. E nisso, a minha namorada já tinha ido embora. A Ju já tinha saído. Né? Ela tinha ido de manhã, se não me engano, embora, ou no dia anterior. E aí eu falei, cara, aí isso era de manhãzinha, porque era o primeiro voo que eu ia voltar, ainda era um voo Porto-Lisboa e Lisboa-Panamá. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Não, minto, era Porto-Lisboa, Lisboa-Madrid, Madrid-Panamá. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Lê. Então, foi aí que a gente começou a ficar mais próximo. Lê, tô sem como voltar para casa, velho. Meu hotel já foi, já fiz o check-out. Eu preciso de uma noite para pegar o voo agora de Lisboa para Madrid. Senão, ferrou, vou perder toda a volta e aí, minha chefe vai ficar uma arara se eu precisar ficar mais 2 dias aqui. Aí, cara, aí foi assim que ele me salvou, entendeu? Pegou o comboio lá em Porto, chegou aqui no Oriente, fui buscar ele lá. Foi a primeira pessoa que dormiu em casa aqui. Minha primeira visita. Viu? Coitado. Coitado nada. O Lê salvou gigante. Nossa, cara, aquilo foi. E assim, é até engraçado, essa é uma história boa pra contar, porque resume um pouco da. Pô, a gente tá falando de 2019, né, cara? Parece que foi ontem, por causa da pandemia, mas no final das contas já fazem aí quase 4 anos, né? 5 anos daqui a pouco tá batendo e pô, o cara me ajudou pra caramba. Em 4, 5 anos, foi uma amizade que a gente começou a ficar próximo de contato e WhatsApp e tal. Não é uma coisa que a gente fala todo dia também. Mas assim, cara, ele vem pra cá, a gente se encontra. Por exemplo, a gente vai casar em Portugal, né? Então, pô, mais do que nunca, ele tem que ir, né? Ele tem que ir. Porque assim, Óbvio, né? ele A tem Cat que vai ir. junto. Ele tem que ir, porque assim, é Se um deixar trem pro fora. cara. É um trem pro cara aí. O cara não ir, porra, ele tá de sacanagem comigo. Mas foi daí que a gente começou a construir um negócio legal. Nesse meio tempo, depois disso, né? A gente até gravou podcast junto, a gente fez algumas tentativas de gravar podcast, mas eram temas um pouco diferentes, a gente não recebia ninguém. E, enfim, várias coisas passaram, mas o importante é que a amizade ficou aí. Mas e já agora, aquela dúvida, mas por que vai casar em Portugal? Pra eu poder ir. Justamente por conta esse contratempo e esse encontro meu e da Juliana em Portugal, era uma época que a gente morava em países diferentes. Então, pô, pro relacionamento aquilo foi o que meio que bateu o martelo, entendeu? Isso já fazem 4 anos, foi 2018, vai fazer 5 anos agora, 4 anos e meio. Deixa eu até tirar aqui a webcam, pronto. Não sei se mudou muito, mas ok, se estiver meio embaçado, vocês me avisem. Ou ela tá meio sujinha. Meio sujinha aqui. Vamos ver se ela melhora. Vamos ver. Mas enfim, Agora tá bom. por que Portugal, né? Morava em países diferentes, a gente Você sim. tá onde agora? Desculpa. Eu tô no Brasil, agora eu tô no Brasil. Mas vocês são da onde? A gente é do Brasil mesmo. São Paulo. Ah, de São Paulo. São Paulo. De São Paulo, São Paulo. E A família dela é espanhola, na verdade. Ah, beleza. Mas ela mora aí em São Paulo também. Ora, mora aqui. Aí o que a gente fez naquela época foi quando essa história rolou aí de perder o avião e tal. Eu tava morando em Panamá e ela morando aqui em São Paulo. E aí a gente tava. Um relacionamento, é difícil a distância. A gente falou, cara, vamos se encontrar em Portugal. E ali foi onde eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Eu não podia voltar, obviamente, né? Logo seguido de Portugal. Aí eu comecei a arrumar, preparar minhas coisas no trabalho, no Panamá e tal. E eu voltei dali 6 meses para o Brasil. Então, foi um momento de encontro nosso que a gente falou, cara, sabe, um clique assim, meio que
da idade, da vida, a maturidade meio que bateu, a gente falou, cara, somos nós dois, saca? Então a gente falou, putz, vamos levar a vida. Eu voltei pro Brasil depois de 6 meses, e aí a gente ficou junto. Nisso chegou o momento agora, a gente falou, cara, vamos casar, vamos. Só que eu, particularmente, assim, eu nunca fui um cara muito padrão, né? Muito normal. Então, assim, eu não vou querer casar igual muita gente que eu conheço. Ah, vou casar na Nossa Senhora do Brasil, vou casar na igreja, bonitinho, padrão. Cara, não sou eu. E a Juliana acabou absorvendo um pouco disso também. E mais do que não casar na igreja, é muito assim, para mim esses significados religiosos, né? Cada pessoa tem um. E a minha vida me mostrou um pouco diferente de que, cara, não é uma religião, não é um negócio específico, não é um culto, é você com você e é o quão bem você faz para as pessoas. Então a gente falou, cara, para fazer uma celebração que é nossa, real nossa, a gente quer pessoas que a gente gosta e que a gente sabe que gostam da gente, num lugar que a gente gosta. Isso, obviamente, criou muitas barreiras para pessoas que gostam da gente, né? Muita gente do Brasil não vai, mas ainda assim, cara, vocês são casados, é você e a sua esposa. Não existe muito essa coisa, todos os seus amigos, a vida inteira não pode ser influenciada por isso. Então a gente falou, cara, vamos para Portugal. A gente sabe que nossos pais, obviamente, vão. A gente ainda tem eles vivos, isso é excelente. Mas algumas amizades, como a própria do Vinícius, que é meu amigo de infância, praticamente meu irmão mais novo, e o Lê, que se tornou aí desde essa história uma pessoa que a gente tentou, conversou, bateu papo, tem um estilo de cabeça parecido. A gente falou, cara, eu sei que eles vão, né? Então você vai, né, Lê? Só te avisar. Isso não foi um convite, foi uma intimação. Exato. Só pra Mas a gente falou, pra te cara, deixar mais tranquilo, eu já marquei lá no meu serviço os dias de férias, tá? Sexta-feira de férias e a segunda-feira eu já marquei também. Show, beleza. Então, assim, cara, foi aí que a gente falou, por que não casar em Porto? Porque foi o lugar onde a gente também conheceu bastante, a gente andou bastante por Porto. A foto do meu celular, até, não sei se vai dar para ver porque está no embaçado, mas a foto da capa do meu celular é Porto. Essa foto foi eu que tirei. Então, desde quando eu tirei essa foto, ela ficou aqui. Então, por isso, Portugal. Por isso, casar em Portugal. Foi um lugar legal pra gente. Show de bola. Tá vendo só? É uma Entendeu? história de filme, né? Esse menino tem história pra contar. Mais do que isso, gosta de falar. A Juliana falou assim, amor, pouquinho. você fala muito, amor. Você fala muito. Eu falei assim, eles me chamaram pra fazer o podcast. O podcast a gente tem que falar. Eu vou falar. Mas é isso, Ela falou, nossa, mas você vai falar então muito. Eu falei, acho que eu falo muito. Agradável. Né? A Juliana, Exato. por acaso, Juliana é ginecologista e obstetra e foi quem acompanhou a gravidez da Cat, de lá do Brasil. Quando a bolsa da Cat estourou, foi com ela que eu falei. E foi ela que foi orientando a gente até a gente ir pro hospital. Da hora. Isso dá um tema também, é uma história de filme esse negócio de ser obstetra, viu, cara? Porque... avisa a Juliana que ela vai receber um contato em breve. É que a agenda dela é mais difícil. A agenda dela é tão difícil que, pra você ter uma noção, são 10h40 aqui no Brasil. Ela tinha uma cirurgia marcada agora às 11, né? Uma paciente então em trabalho de parto. Eu falei, eu vou gravar o podcast, você fica com a Mila, porque, né? A Mila às vezes vai querer latir e tal, se segura ela. Tá bom. A gente acordou ela, a paciente entrando em trabalho de parto. A minha cirurgia eu não vou fazer, vão fazer por mim. E eu tô indo pro parto. Legal. Então, por isso que a Mila tá aqui no quarto, igual eu mostrei pra vocês. Só deixa eu dar uma... Aqui. Opa. Médico obstetra ainda acho que é mais complicado ainda. É complicado, mas deve ser prazeroso que só, filho, porque a satisfação que você tem de trazer tanta alegria para muita gente. Eu falo duas coisas disso, cara. Primeiro, conviver com uma obstetra me ensinou que o mundo que a gente vive, Lê, e viveu, você também trabalhou muito tempo em multinacional, eu também. A Juliana, ela seria diretora já. Diretora. Se ela tivesse viva. Porque na multinacional e o trabalho corporativo, cara, ele te consome num nível psicológico e emocional e de estresse que fazer
aquilo ali, a pessoa é muito boa, muito inteligente, só que, cara, é um estresse absurdo e ninguém gosta do que faz ali. Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. Pouquíssimos são os que Só o realmente dono da adoram. empresa gosta. Os Mas, que são, poucos são, só os acionistas gostam, Exato. né? Só quem ganha dinheiro. É, exato. E, e ela, cara, ela passa um estresse muito parecido, sendo bem honesto, assim, não tem horário, tem que fazer as coisas e tudo mais. Só que ela adora, ela adora. Então, assim, ela se emociona, ela agita junto, ela faz, ela, putz, você vê, é uma pessoa que nasceu para fazer isso. Eu achei que eu não tinha conhecido, tá? Uma pessoa até hoje fala, nasceu para fazer isso. É a Juliana, é bizarro, bizarro, assim. E aí a segunda coisa de conviver com o obstetra é que, cara, eu sou praticamente um doulo, né? Quem não sabe aí o que é doula, é aquela que faz assistência da grávida. Eu sou praticamente um doulo, cara. Eu falei pra Juliana, eu falei, Juliana, eu vou criar um curso de gravidez para pais. Porque, cara, eu sei tanta coisa que é bizarro. Um dia eu estava numa reunião, eu falei pro cara assim, não, é porque a mulher, não sei o que, do assoalho pélvico. Ele falou, assoalho pélvico? Fala que expressão, que porra é essa? Aí eu falei, cara, não, é porque a mulher, ela faz uma fisioterapia pélvica e não sei o que. O cara, não, pera lá. E aí começa a história, cara. O cara tem 2 filhos, ele foi me perguntando e eu fui tirando as dúvidas. Ele falou, Gui, eu tô sabendo mais que a Lu. Eu vou falar pra ela. Ele chegou pra esposa e começou a contar o que eu falei pra ele. Ele falou, cara, sabia que a gente não precisava ter feito cesárea? Podia ter sido natural. Cara, você aprende pra caramba convivendo com uma pessoa assim, né? que é uma coisa que ao mesmo tempo é boa e é triste. Que tem muita coisa, porque o homem ele gosta de saber das coisas do filho ou da filha, que seja, e fica sabendo de zero, de nada. Ele ouve lá geralmente o que a esposa conta. Mais ou menos semelhante ao que você faz, existe hoje em dia um curso de preparação para o parto, onde pegam umas enfermeiras pegam e começam a ensinar o casal, pai e mãe, de tudo que pode acontecer antes, durante e depois do parto. Que é mais ou menos isso. E aí é bastante legal. E a gente aprende até não aguentar mais, né? Aprende e aprende muito. Eu aprendi coisa ali que eu falei, pô, eu nunca ia fazer isso. Eu não fiz nada disso, não. Nasceu e tá bem. Não, eu graças a Deus. fiz, o meu foi até engraçado porque a mulher viu e falou assim, ó, você é pretinho, ela dá umas bonecas para você aprender a dar banho na criança. Aí deram uma boneca pretinha para mim. Então eu dando banho lá, não sei o que, a Ana tirou foto, começou a chover mensagem lá no meu WhatsApp lá. Parabéns, seu filho é lindo, não sei o que mais. Eu falei, olha, cara, nem nasceu. Era só uma boneca. Era uma boneca, nega é muito mentiroso, sua filha é linda. Pô, era uma boneca, meu. É um curso desse que a gente tava pensando em montar, falar, cara, porque tem tanta coisa, e aí, assim, né, aí tá falando, eu costumo brincar que eu tenho a minha história, mas quando você começa a falar da Juliana, cara, é um monte de história que aparece, mas aqui no Brasil entrou em polêmica uns anos atrás, né, há 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, por um médico muito famoso, nem vale a pena citar o nome, mas ele apareceu, ele mexeu com uma influencer, né, num trabalho de um parto normal, e ele mexeu com uma influencer e, cara, viralizou pra caramba, pegou no pé e tudo mais, e aí isso ficou em evidência. Então, ajudou a dar um pouco de visão, tipo assim, o que o pai pode fazer se o obstetra tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então, é um ponto que a gente já falou, mas esses são os aprendizados de conviver aí com a Juliana. Isso são planos para o futuro. Deixa para depois, quando você tiver o seu curso já Exato, pronto, a gente volta a falar. Não, mas exato, e é interessante porque é uma área que Mas é. Tem muito mais abertura hoje em dia do que tinha um tempo atrás. com certeza, Hoje em dia com certeza. os homens estão muito mais abertos a perceber e entender disso tudo do que há um tempo atrás. Porque, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. não mudou muito não. Tipo, eu troquei fralda da minha primeira filha. Né? Da segunda, menos. Da terceira, acho que eu. Coitada da maneira. Mas por que isso? Porque a terceira já foi, quem trocou foi a primeira? Na terceira é autossuficiente. Não, Ah. a terceira já acorda hoje e fala, pai, tô indo cortar cana e já volto, não me espera pro Ah. almoço. Ela é autossuficiente. Ou se vira ou morre, né?
Ai, Não, não é não. É que ai. essa empolgação de parto, essas coisas tudo, o primeiro parto é aquela coisa que você fala, você quer aprender tudo. Foi quando eu fiz o curso de preparação pro nascimento, pro parto. É tudo novo. E aí é uma felicidade imensa. Na segunda, você vai pro curso e a mulher repete a mesma coisa que você ouviu do primeiro. E aí você fica. Hum. Chega na terceira você fala, poxa, não mudou nada, eu não vou nem lá perder meu tempo. Aí já deixa de ser uma coisa interessante e você já pensa, não vou perder meu tempo. Chega Uhum. a ser ridículo, né? Mas então na primeira você troca, você perde noite, na segunda, na terceira, na hora que começa a chorar, você chora. Vira pro lado e dorme. Você já tá macaco velho no assunto, né? É coisa. Uhum. Pronto, mas Tá deixa a certo. história da Juliana para quando a Juliana tiver aqui com a gente. Exatamente. Vamos Exato, falar exato. do seu Guilherme. Seu Guilherme, então você estava no Panamá, trabalhou muito tempo na área administrativa, certo? Eu trabalhei muito tempo com commodities, né? Commodities. Finanças e commodities. Na verdade, commodities foram 3, 4 anos só. E aí, controladoria e finanças foram mais 5 ou 6. E aí, depois, antes um pouco, eu entrei para trabalhar lá com compras e supply chain. E depois eu saí, virei controladoria e passei para commodities até chegar lá fora. E Aí, quando eu saí do foi sempre Brasil, lá na foi, mesma empresa, foi sempre na esse mesma empresa. percurso todo. E como é que foi parar no Panamá? Então, por essa empresa. Sim, mas Foi, como que o para que ali? que A acontece? A empresa só empresa existe lá? tava. Não. Não, não, como é que era? Foi um projeto de. Deixa eu até me ajeitar aqui. Mas foi um Porque projeto Panamá é de. conhecido pelo chapéu, né? E depois. Que nem era Exato, de pelo lá. chapéu, charuto, rum, Sei. é, e enfim, e muitas outras coisas. Mas O canal do Panamá. e tomate, tá? Tomate e café, só isso que eles plantam lá. E o café é muito bom, inclusive. Mas E o enfim, canal, né? como é que foi Desculpa. para É, o lá? canal do Panamá também é importante. Não, não, mas o café lá, o café no Panamá e café, tem mais um café, acho que é da Tailândia, são os melhores, eu acho. Mas eu falo que é muitas outras coisas, porque lá, cara, passa tudo, só que nada é de lá, tá ligado? Então é um país desse tamanho que só produz café e tomate, é bizarro. Ele é só caminho para as coisas passarem de um lado pro outro. Isso, é café, tomate e dinheiro que devia estar escondido, é só isso que tem lá, velho, falando bem honestamente, é só isso. E muito calor. Mas fica tranquilo que, cara, zero, assim, é um país pequeno, mas o que tem mais de interessante lá é a vista bonita do Caribe, né? Então, é, não, eu diria que assim, não é o primeiro lugar que as pessoas querem ir, e se forem, ok, mas se não forem também, tem muito lugar bonito para conhecer. Mas enfim, foi para lá porque era um projeto de reestruturação global que eles precisavam centralizar compras em 3 lugares do mundo para facilitar a gestão e a negociação ser global. Então, um ponto era no Panamá, que é entre Estados Unidos e Brasil, né? E o outro era na Suíça, porque a empresa era suíça, e aí tinha um terceiro em Kuala Lumpur. Então, que fazia tudo que era tratativa da Ásia. E aí era uma loucura, porque, cara, eu tinha fazer reunião com a China, né? Então, imagina, fazendo reunião com a China às 6 da manhã, no Panamá, porque era o horário que dava, para eles já era quase meia-noite, dependendo do lugar que eles estavam. E eu lá às 6 da manhã do dia anterior deles, o pessoal da Suíça no almoço, enfim, 2 anos dessa doideira, né, cara? Então foi por isso que foi Panamá, assim, é um lugar bom, mas enfim, a gente pode entrar nesse detalhe também, experiências de vida de Panamá. Você ficou quanto tempo lá? 2 anos, 2 anos. foram 2 aninhos aí. Experiências diferentes, cara. O Panamá é um país engraçado, assim. Ele, igual a gente tava falando que tem, de novo, só tem tomate e café de produção própria. É, E lá ou você tem muito dinheiro ou você não tem nenhum. Então é bem complicado. É bem complicado. Assim, quem te serve, assim, ó, serviços, óbvio, a gente que é brasileiro, cara, está acostumado, principalmente, especialmente em São Paulo, assim, está acostumado com um serviço legal, um atendimento legal. Cara, lá só falta o cara, você pede uma carne, só falta o cara jogar no teu prato e falar, tá. E é isso aí, entendeu? Porque o cara que te atende, ele, cara, é muito feio o lugar que ele mora, é muito simples. Então, assim, é uma economia bem difícil.
saca? Então, se você um dia passar por lá, você vai ver, cara, é prédios assim, meu, espelhados, putz, é Porsche, Ferrari na rua, e aí, dependendo do lugar que você for, cara, é uma favela absurda, entendeu? Então, são os dois opostos, é uma coisa meio Morumbi, sabe? Um contraste Então, bem grande. contraste absurdo, absurdo. Aí depois, então, 2 anos no Panamá, essa vidinha mais ou menos, com uma vista mais ou menos do Caribe, né? Eu morava na cidade do Panamá, né? Então eu olhava o Pacífico, não era o Caribe. Ah, você leva Mas. pro outro Foi, lado ainda. pra ir, pô, 2 horas você tava no Caribe. Com Então, binóculo você viu o Havaí, então. exatamente. Com o telescópio dava pra ver. Entendi. Se eu mirasse na água, Dava pra ver os coqueiros do Havaí. dava. E aí, então, em Dava. 2019, voltou pro Brasil. Isso. Aí, em 2019 também voltei pro Brasil, várias razões, né? Pô, primeiro, eu contei esse episódio de Portugal. Então, ele foi no final de 2018. Isso é até engraçado. Juliana, se ela vê isso aqui, ela vai rir porque ela fala: Meu, você tem uma memória absurda. Minha memória cronológica é muito boa. Porque eu sei o dia que a gente foi, o dia que a gente voltou de Portugal e tal. Enfim, aí eu voltei de Portugal, tive essa decisão de começar a fazer meu movimento para o Brasil. Voltei para o Brasil em maio de 19 e aí eu voltei, pô, foi menos de um ano antes da pandemia, né? Então eu voltei, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Nessa época, as razões pela qual eu voltei foi, primeiro, esse caso da Juliana, óbvio. Mas, pô, a minha mãe mora sozinha aqui no Brasil, ela já estava começando. Você começa a criar uma certa consciência depois de um tempo também da vida, você fala, puta. Eu percebi um pouco a idade avançada dela, eu falei, cara, eu não vou ficar muitos anos aqui, igual você falou, Fernando, porra, Panamá, velho. O que eu vou fazer aqui, entendeu? Tipo, lá só é muito bom de comprar coisa. De resto, cara, assim, é legal e tal, mas, né, morar sozinho também é difícil. E aí eu falei, cara, tô eu sozinho aqui, minha mãe sozinha lá, eu falei, cara, não, vamos fazer o seguinte, já tô estabilizado, já tenho minha grana guardada para ficar pelo menos aí 2 anos tranquilo. A polícia tá passando, acho que a polícia Passou tá aqui. passando. Passou, pô, a polícia tá dando um aviso aqui, ainda bem que a Mila não ouviu, se ela escuta. Mas enfim, aí é, ela morando aqui, eu morando lá, eu falei, cara, aí tinha minha mãe, aí tinha a Ju, eu falei, cara, quer saber? Já estou estabilizado, tenho os 2 aninhos aí de grana já guardada, 2 anos e pouco. Vamos voltar para o Brasil, ou eu busco um outro trampo lá, mas fato é que eu estava extremamente estafado mentalmente, né? Então, assim, isso é uma coisa legal de falar, não sei o que vocês acham disso, mas assim, eu particularmente não dava valor para a saúde mental, entendeu? E depois dessa época, eu voltei para o Brasil, cara, e aí eu falei, eu vou passar numa psicóloga para, né, fazer uma avaliação e conversar e entender. Ela olhou, ela falou, cara, eu não sei como se aguenta, porque de acordo com todos os testes que a gente fez aqui, você está com burnout o level mais alto e você está com uma depressão intermediária. Aí, cara, quando você recebe um diagnóstico, entre aspas, desse, né, de uma psicóloga junto com um psiquiatra, você fala, calma, cara, tem uma coisa errada, entendeu? Alguma coisa eu não estou gerenciando bem, né? Então, Demorou um pouquinho para perceber, né? demorou um pouquinho para perceber, mas isso é muito engraçado, porque a gente acha que a gente pode tudo, sabe? A gente Você acha acha que que você é. pode tudo, a gente acha que é super-homem. Mas aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque no final das contas, eu estava até vendo o episódio do né, do Vinícius, que vocês receberam aqui, que é o nosso amigo em comum. Ele falando disso, falou, cara, a pandemia no Brasil, ela bateu dia 16 de março, né? Mas voltando só um pouquinho antes dessa história, eu voltei menos de um ano, eu falei, cara, eu vou arrumar um trabalho, vou tal. Não, falei, vou me dedicar 3 meses para não fazer nada, nada. E aí comecei a viver um pouco a vida. Foi por isso até que você falou, o Guilherme, né, antes da gente começar a gravar, você estava falando, isso daí manja. Porque, cara, foi esse período que eu afundei de estudar OBS, Streamlabs, fazer stream, Twitch, games e tudo mais, que era algo que eu já adorava. Falei, cara, eu vou me dedicar pra caramba nisso e vou estudar isso. Naquela época eu comecei a estudar day trade também, porque eu gosto muito de trabalhar com finanças, então eu gostava muito de mexer com bolsa de valores, estudar mercado, estudar empresas e tal. Eu comecei a estudar day trade e nisso veio uma oportunidade de trabalhar como broker de commodities aqui no Brasil. Era uma oportunidade excelente, pô, ganhando em dólar, do lado de casa.
Falei, cara, oportunidade de ouro tal, mas não era para mim. Eu estava no acompanhamento ainda com a psicóloga, ela falou chegou 2 meses assim, eu falei, cara, já não quero mais. Ela falou, Guilherme, você mudou, cara, você não vai aceitar mais esse ambiente corporativo, entendeu? E aí eu larguei mão, falei, cara, saí do trabalho, foi aí que começou o movimento da Bispot, né? Isso foi em janeiro, dezembro, eu acabei de ver aqui, até entrando aqui procurando umas conversas, eu vi que em 5 de dezembro de 19, eu fiz uma das primeiras reuniões com o meu sócio lá da Bispot. E aí, isso era 19, final de 19, a gente assinou o contrato para alugar uma casa aqui na Zona Oeste de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 2020. Dia 16 de março, um mês depois, começou a pandemia aqui no Brasil, estava tudo em lockdown. Então, pensa, quando você olha para trás, você fala, puta que pariu, eu larguei tudo lá, vim para o Brasil, vou abrir um negócio, né? E o meu sócio, putz, ficou maluco, porque ele já estava, ele é um pouco mais velho que eu, ele também trabalhou muitos anos em multinacional e ele já tinha mais dinheiro guardado do que eu para fazer esse investimento. Inclusive, é um projeto dele. A B-Spot foi um desenho dele que chamava Jam House. A gente ia montar como Jam House, não conseguiu e tal. Mas, cara, a gente falou, e agora? A gente precisava mudar a casa inteira, reformar e tal. Falou, fudeu, né? Um mês depois de assinar o contrato, aí, putz, renegocia contrato e tal. E a obra rolando, a obra que era para demorar 6 meses demorou quase 11, porque nessa época de pandemia não tinha, né, material disponível. A gente precisava de alumínio. E era para ele acalmar a cabeça. Né? Era para ficar sossegado. Era pra ficar sossegado. Então aí, cara, 11 meses de obra, meu sócio também, se ele vê isso, cara, Luiz é sensacional, velho. Segurou muitas pontas. É um cara incrível, era do lado da casa dele, então ele tinha que ir lá ver obra e tudo mais. Eu ia com menos frequência nessa fase de obra. E, pô, era um sonho de quê? Montar um negócio com games, que, putz, sempre foi o meu sonho. Eu e o Vi, a gente já desenhou restaurantes, gamers. Eu e você, Lê, a gente já criou conteúdos de podcast. Esse conteúdo que eu falei pra vocês, que eu criava desde 2015, eu tive blog em 2013. Então, assim, cara, tentava e queria sempre estar nisso. E aí, quando deu esse clique da Bi, foi onde eu meio que juntei aquela situação, né? A situação de, pô, tá burnout, não gosto mais do corporativo. Eu falei, cara, eu vou fazer o shift inteiro, mudar de um lado para o outro. Vou largar o corporativo, vou largar finanças, vou largar commodities e vou me dedicar para estudar e aprender e viver do mercado de entretenimento, que é o mercado gamer, né? E aí começou a saga da B-Spot, que chamava Jam House no projeto original. E aí, enfim, foi assim que chegamos num ponto de, meu, mudança total de vida pós-Panamá. Então, o tempo pós-Panamá é até engraçado. Eu falei pra Ju, há pouco tempo atrás, eu falei pra ela, falei, meu, parece que eu saí do Panamá faz 1 ano, 2, né? Só que já fazem 4, cara. Então, por quê? Pandemia, a idade também. Eu falei pra ela, falei, meu, eu tô com 33, eu não consigo. Pra mim, eu tô com 30 ainda. Ela falou, todo mundo tá com essa meio sensação, assim. Sabe aquela história dos Vingadores? Do Blip? É mais ou Hum, menos, foi mais ou menos isso que aconteceu. Lá foram foi. 5, aqui foram mais ou menos uns 3 anos de problemas. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu com todo Exato. mundo. É igualzinho, cara. Eu perdi a noção de tempo depois do Covid. Há 2 anos. Total. Não, há 2 anos não, porque 2 anos estava no Covid. Foram praticamente 3 anos ali perdidos da vida de praticamente todo mundo. Ou, Sim, ou ganhos sim. também. Perdidos, quando eu digo perdidos, não é que perdido. Perdido que foi conjugado, vamos colocar assim. Os 3 anos foi quase como se fosse uma coisa só. Costurou, né? Teve É, a ruptura ali, costurou 3 anos. A gente não ia falar de coisas polêmicas, mas o Covid acho que é um dos assuntos mais polêmicos que existe hoje em dia. E o que para muitos foi horrível, para muitos foi excelente. A realidade acho que o Covid só potencializou o que cada pessoa realmente é. Quem era bom continuou bom e mostrou que era bom, quem era ruim ficou nítido que era ruim. Para mim o Covid foi uma bênção, com todo respeito a todo mundo. Sim, o sim. Covid não, mas a situação. A situação, isso de ficar em casa,
você estava falando do burnout, essas coisas todas. Uhum. Eu, na minha área, trabalhando de sexta a sábado, todos os dias, o dia todo, saindo de casa. Deixo minhas filhas na escola e depois voltava 10 horas da noite para casa. Minha sogra que pegava minhas filhas. Então o tempo que eu tinha com elas era Dormindo. Eu chegava em casa, dava um beijo nela, acordava ela, trocava de roupa e botava na escola. Então o Covid para mim foi excelente nesse sentido de freou e Gustavo, agora você tem todo o tempo que você sempre pediu para estar com as suas filhas, tá aí. O rombo financeiro foi péssimo, mas a qualidade de vida e às vezes até me mostrar do gênero, pô, legal, você agora é um cara que tem dinheiro, mas você nunca esteve presente com a sua família. E isso não tem preço. Não. E o Covid que acabou ensinando isso pra mim. Então é óbvio que eu não... Chega a ser ridículo eu virar e falar assim, o Covid foi uma benção, pô, pra quem perdeu pessoas, não é? Sim. Não é misturar as coisas, né? Sim. Não, mas é uma fala que assim, cara, é situação, né? Pra mim, pessoalmente, o Covid não mudou muita coisa, né? Porque, pensa, logo no começo dele, eu até encontrei um vídeo, eu tava fazendo um churrasco com o meu sócio, né? 2 dias antes de ter o lockdown. Mas era eu e ele e um amigo. Por quê? Porque a gente tava. Esse amigo era o cara que fez o logo da Bi, é um cara que tem uma empresa grande de mídia aqui em São Paulo. O Marcelo Rocco também, se ele vê isso, Rocco, um abraço, você é sensacional também. Foi um cara que ajudou a gente bastante no começo. E a gente não sabia, cara, o que era, entendeu? A gente estava lá fazendo churrasco nós três, comendo um negócio, trocando uma ideia e falando, cara, será que vai ser um negócio de 3 meses? Será que vai ser um negócio de 1 ano? Ninguém sabe. E aí, eu sofri muito pouco nesse sentido, por quê? Porque meus avós, né, eu já não tenho eles há muitos anos, então eu não tinha esse medo que muita gente teve de eu vou levar Covid para os meus avós, eu vou levar Covid para minha mãe. A minha mãe morava comigo, mas eu saía de casa todo dia no Covid. Por quê? Porque eu ia para Bi olhar a obra, ou então eu ia para Bi lixar a parede. Então era eu, meu sócio e só. Então, cara, no final das contas, a gente ficou livre do Covid na nossa bolha, mas eu ainda saía de casa porque eu estava montando esse negócio junto com o Luiz. Então, a gente teve esse período assim, isso ajudou a gente. É até engraçado, muita gente foi o contrário, né? Chegou o Covid, a saúde mental foi lá para baixo. No meu caso, foi uma coisa que me ajudou a sustentar, porque foi isso que aconteceu. Então, assim, eu sofri muito pouco no Covid por duas razões. Essa é a primeira, mas a segunda é que eu já vivia no Panamá, eu vivia muito também em casa, porque, poxa, eu morando sozinho, eu fazia reunião às vezes 6 da manhã da cama praticamente. Então eu ia para o escritório 9 da manhã às vezes, porque eu acabava a reunião, aí sim, acabava a reunião 7h30, 8 horas, pô, toma café e vai, então eu ficava em casa muito tempo. Então eu já vivia meio em lockdown, sabe? E eu acostumei muito. E quando eu voltei para o Brasil, eu também não saía, porque eu falei, cara, eu tenho uma grana para 2 anos e meio, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, meu velho. E eu vou estudar, e eu vou, sabe, jogar, descansar, mas eu vou ficar em casa. E eu não saía muito nesse período. Então eu comecei o meu lockdown foi de, cara, 4 anos antes da própria, 2, 3 anos antes do próprio lockdown. Então, para mim, foi bem menos sofrido. Mas óbvio, puta situação horrorosa. Nesse período eu tive que ir, por exemplo, aqui na famosa, no famoso centro de São Paulo para comprar peça de PC e tal, tudo fechado, tudo fechado. Você pensa, você andar ali no centro, tudo fechado, cara. Só que você via uns gatos pingados na rua, você fala, cara, tem algum comércio rolando, o que que era? Você batia na porta, o cara vinha, abria a porta, o que que você quer? Ah, eu quero isso. Ele, tá bom. Pegava, vinha, te trazia o produto, falava, é isso que você quer? É isso, beleza. Entra, paga e vai embora. Então, tipo assim, muita gente, né? É um tema polêmico, mas eu acho legal falar um pouco, porque teve muita gente que sofreu. Eu acho que quem sofre mais, o sofrimento vai depender de várias coisas, mas tem efeitos muito ruins dependendo da idade. Por exemplo, a gente que já tem um pouco mais de idade, vocês têm filhos e tal, vocês sofrem menos. A gente pode assumir isso de uma maneira generalista, mas ok. Sofre menos, mas pensa o seguinte, igual a gente já acompanhou, igual o irmão da Juliana, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, que tem às vezes hoje 21 anos de idade, cara, dos 17 aos 21, eles não socializaram.
eles não socializaram, eles não conseguem conversar hoje, cara. Você vai tentar se fazer, a pessoa não consegue se expressar, porque era uma época de socialização. Pensa, você é adolescente, você vai pra balada, você sai, você conhece gente, você vai pra faculdade, você vai e tal. Eles não tiveram. Então você bate hoje a uma pessoa com 21, 22 anos de idade que não sabe falar, não sabe se expressar. Então, todo esse efeito sente muito. E às vezes ele nem sente essa dor, né? Porque para ele não sabe que ele tem uma dificuldade. Mas pra gente que precisa trabalhar com eles, que precisa tirar deles informação, é muito difícil. Então, a pandemia veio com essa pancada, mas passou. Para os Passou. mais velhos também. Mas eu acho que eu vivi uma pandemia nos anos 90, porque eu era assim com 17, 21 anos. Você já era? Eu já era assim, então eu acho que eu vivi minha pandemia pessoal nos anos 90. Tá certo. Ser antissocial tem os seus benefícios no momento de crise, né, Lê? Então, assim, pra mim foi cara. tranquilo, já estou acostumado a ficar em casa. Tá Eu pratiquei isso por anos. especialista em lockdown. Mas Chegou o meu Fernando momento. falou. Não, mas ó, você vê, eu atendo muita pessoa mais velha. Puta, também. Os idosos sofreram muito. Porque muitos deles, é aquela saidinha que eles vão jogar baralho e ficam lá, tô tomando 2 remédios, mas só, eu já tô tomando 5. Mas essa coisa de reunir, que é a última coisa que eles já estão a fazer, porque já estão aposentados e os filhos e os netos já estão tudo criados. Muitos desses velhinhos sofreram. Esses sofreram bastante. Tive algumas até de falar assim, se Deus me levasse agora eu já estava melhor. Eu já não, igual eu comentei, eu já não tenho os meus avós há muitos anos, a Ju ainda tem, mas a avó dela faleceu de Covid, né, na pandemia. Então ela foi uma pessoa que teve uma perda irreparável, mas você vê, ela é médica, então todo mundo tinha medo da Juliana, né? E aí, putz, cara, foi uma época muito ruim para ela também, mas ela saiu de casa para não passar Covid para a avó. Aí no final a cuidadora da avó passou o Covid e a avó faleceu. Então, assim, sofrimentos muito difíceis. O avô dela, por parte de pai, ficou isolado. Cara, foi assim, eu conheci ele, né? Eu vi ele quando eu voltei para o Brasil, eu falei com ele, conheci, fui lá, conheci não, né? Vi de novo, tal. E aí ficamos o lockdown inteiro sem ver. Cara, quando eu fui ver ele 2 anos depois, parecia que tinha passado 15. Então, assim, hoje em dia ele já não reconhece mais ninguém, ele já tem uma dificuldade de fala, ele já não sabe falar nada com nada, ele, pô, lembra da mãe. Então, cara, é uma situação, assim, realmente horrível. Por isso que eu acredito que nos períodos mais difíceis da época da vida, ou na infância, ou na terceira idade, ali no bem idoso, sofreram muito, cara, muito. Então, assim, tem criança hoje que tem 3 anos e não tem fala direito, né? Por conta disso também. Então, são efeitos bem ruins, mas está passando, né? Agora é a gente olhar para trás e conseguir, sei lá, Coisas boas disso. ajudar o máximo que der, quem der, e tirar o máximo disso, né? É exatamente isso. Da infância, eu vejo das minhas filhas, por causa da escola também. Bem. Pronto, mas voltando a Bi, teve todo essa saga de início, né? Vamos fechar, né? Porque vai estar locado. Aí assim, né? Deixa eu fazer a pergunta. Pergunte. Vocês estão falando de algo. O que é a Bi Sport? Isso. E agora eu, burraldo aqui. Contextualize o que é a Bi Sport. E muitos burraldos que vão ouvir, o que é a Bi Sport? O que é a Bi Sport? A Bi Sport é uma casa em São Paulo para receber gamers e pessoas que precisam de um espaço para treinar, né, profissionalmente jogos, ou só se encontrar e jogar games no computador com os amigos. Basicamente é isso. É uma lan Seria house como avançada. É isso que eu falo. Isso, a gente. Na minha idade, eu vou lá para alugar. É uma lan house gourmet. A gente chama de. Assim? A gente lançou, pode ser. A gente lançou o conceito de Lan House 2.0. Porque o que era, né? A Lan House do começo lá, cara, era monitorzão de tubo, era senta aí, joga, bota 1 hora tio pra mim e acabou, né? Esse conceito. Exato. Agora, não deixa de ser. Fisicamente, ele é muito parecida, porque o conceito é esse. A diferença é que você não chega lá e joga só 1 hora. A diferença é que agora, pô, a gente tem espaço lá dentro para reunião, para coworking,
para a galera se reunir, se a galera quiser fazer um churrasco, e aí acaba virando um centro de eventos que é bem diferente do entretenimento, que todo o entretenimento que a gente tinha até hoje. Que, pô, em São Paulo, se você quiser sair, ou era bar, ou era teatro, ou era cinema, blá blá blá, a gente criou esse modelo extra, que é o quê? Você gosta de jogar? Então vai jogar com seus amigos nesse lugar que é feito para você jogar com seus amigos. Assim como se você precisa treinar, e existem vários times profissionais, se você precisa treinar com o seu time, porque você não vai treinar num hotel, porque o hotel não vai ter o computador melhor, entendeu? O hotel não vai ter uma acústica legal, o hotel não vai ter um ambiente que você vai sair, não vai. Então, criamos esse espaço. Isso foi um projeto, de novo, desenhado pelo Luiz, idealizado por ele, mas é um negócio super legal, cara. E assim, depois a gente chega no ponto, eu saí da operação da Bi, hoje eu sou sócio ainda dele, mas a Bi lá atrás, quando a gente pensou, a gente falou, cara, vai demorar muito para a gente chegar nos profissionais do jogo, né? E foi o contrário. Quando o lockdown cessou minimamente, que foi em janeiro do ano passado, em dezembro, na verdade, de 2021, a gente já recebeu direto um dos caras que mais foi campeão do Brasil e mais ganhou premiação no mundo. E é o Epitácio, que é conhecido como Taco, né? Então, o Taquinho é um jogador de Counter-Strike, ele, putz, a gente conviveu por 40 dias com a equipe dele, eram, sei lá, 15 pessoas na casa, a gente falou, cara, quando abriu as portas, que a gente falou oficialmente abrimos, vamos pra cima, ou, na verdade, foi o contrário, eles queriam um lugar. Eles falaram, galera, vocês mandaram no Twitter, olha pra você ver como é esse mundo. A gente fala um pouco do profissionalismo depois, tá, desse mundo gamer. Eles mandaram no Twitter, falaram assim, gente, alguém conhece, né, o Taco acho que postou, alguém conhece uma gaming house pra gente ir treinar? Nisso, o meu sócio respondeu ele, pegaram um contato, conversamos, tal, fizemos reuniões, não, fechado 45 dias. A gente abriu 2022, basicamente negociado já 45 dias, 40 e poucos dias do ano. A gente falou, cara, e já é tipo o campeão, o cara mais famoso, tipo assim, um dos mais famosos, e a gente falou, cara, eu não achava que ia ser isso, sabe? Tão rápido. E dali criou-se um efeito super legal que dura até hoje. O Taco foi lá há pouco tempo atrás de novo, tem um carinho enorme, ele conheceu a Mila, é uma coisa que virou... É uma coisa muito legal, assim, mesmo, ao mesmo tempo diferente, porque, igual eu falei, você tinha antes bar, balada, cinema, tal, agora você tem espaços como a B-Spot. E foi um business tão disruptivo e feito tão artesanal por nós, que muita gente com muito dinheiro começou a copiar, né? Então, teve gente que conheceu a gente, veio, copiou a ideia, levou isso para fora, quis aprender com a gente e agora está aí criando os próprios e tal, o que é super normal, o mercado, a competição é assim, mas é super interessante você ver que, cara, quem estava na vanguarda, quem é líder disso, somos nós. Então, assim, vamos usar isso também. Mas, enfim, isso é a B-Spot. Então, é um espaço para a galera se reunir e jogar um game. Em resumo, é isso. Lá, inclusive, tem um espaço que a gente já gravou podcasts. Eu mando para vocês depois, para vocês verem os podcasts que foram gravados lá. Vocês vão ver que, cara, é super artesanal, mas é um negócio feito assim com um puta gosto legal de pessoas que, sei lá, pessoas que gostam daquilo. Gostam daquilo. Meu sócio tem 38, eu acho, 39, e 39 anos de idade. Ele é um gamer mais assíduo do que eu, assim, ele é super nerdusco de tudo, sabe tudo, gosta de mexer com tudo. E ele, cara, ele já se preparou muitos anos antes, né, para montar isso. Então, chegou lá, a gente já tinha, cara, você mostrou o Stream Deck, que vocês usam aí, se você quiser levantar, levanta aí o Stream Deck pra galera saber o que é um Stream Deck. Nada mais é do que esse botãozinho aí, você aperta um botão e ele muda a cena. Então, a gente tinha isso, ele tinha comprado isso há muitos anos antes, uma mesa de som, ele tinha tudo, cara. Então, assim, a gente já chegou com muita coisa que o mercado não tinha. Porque quem tinha um time e já tinha uma casa, ele não alugava para os outros, porque era do time dele, entendeu? A gente abriu um negócio meio bandeira branca, que qualquer um chega lá e escreve o que quer e faz o que quer. Então, isso foi muito legal. Esse foi um projeto que a gente tocou ano passado, conseguimos levantar. Período de pandemia foi horrível,
porque a gente não podia abrir, a gente chegou até a receber alguns times, mas basicamente foi um negócio sustentado através do meu sócio, que além de tudo ele cozinha bem pra caramba, ele também fez lasanha, a gente tinha uma cozinha profissional, tem um espaço com uma cozinha profissional lá dentro. Pô, Então a espaço é gente gigante, então. são quase 300 metros quadrados, se eu não me engano. Né? Então tem uma cozinha profissional. Eu falei para vocês da falta de alumínio na pandemia, era por conta de todos os móveis da cozinha que tinham que ser de alumínio. Então não tinha alumínio, cara. E aí a gente precisava, beleza, fizemos, mas foi um negócio sustentado financeiramente, fazendo lasanha. Teve esse fim de semana que a gente fez, se eu não me engano, o Luiz me corrige se eu estiver errado depois, mas 100 quilos de lasanha no final de semana. Assim, a gente, cara, cansou de fazer lasanha em forminha. Então, aí pegava, entregava, a gente ia lá, entregava para a galera. Então, sabe aquele empreendedor raiz que dá um jeito? Foi a gente. Então, tinha que fazer, sabe? Então, assim, é um negócio bem legal de falar. Foi um cara que batalhador pra cacete. Puto orgulho de ter o cara como meu sócio, porque foi um cara que ralou muito para manter o negócio dele no lugar, né? Então, enfim... Isso também faz parte e isso é a B-Spot. A gente ralou para fazer e hoje trabalhamos só com games. Inclusive, eu acredito que hoje, esse final de semana, tem gente lá também. Mas tem gente que vai lá fazer aniversário, tem gente que vai aniversário de criança, tem gente que vai lá fazer. Acredite se quiser, né? Isso vai soar engraçado, mas teve uma molecada que foi lá fazer despedida de solteiro. Mas calma, não é a despedida que você está imaginando. Os caras simplesmente falaram assim, cara, eu vou casar, eu nunca mais vou jogar com os meus amigos a madrugada inteira. Eles viraram e falaram assim, eu quero reservar o espaço de vocês das 7 da noite às 7 da manhã. Virar a noite. Cara, os caras viraram a noite jogando, 4 horas da manhã os caras fazendo churrasco. E não estavam bebendo, eles estavam só jogando, cara, se divertindo. E era uma molecada, pô, que trabalhava em banco. Você pode assumir, é um bando de nerd. Não, cara, você olha pros caras e fala, cara, é uma molecada tranquila, tranquila. Eles só querem, basicamente, jogar com os amigos, entendeu? Então, é um pouquinho engraçado. Eu não tive a oportunidade, não consegui, infelizmente não consegui ir lá visitar, quando eu estive lá em 2019. Não consegui, a correria toda que foi estar no Brasil naquela época. Eu vou lá, se Deus quiser, em agosto. Eu não consegui ir lá. Meu relógio aqui deu uma pitada e me lembrou de uma coisa. O Gaules esteve lá, não teve? Teve o Bruno Aguinello, que foi um cara que fez o intermédio com a gente da negociação de um time do Casemiro, sabe o Casemiro da seleção, que agora tá no Manchester e tal. Sou um puta fã dele, inclusive, porque né, eu era São Paulino. Hoje eu ainda sou São Paulino, mas menos São Paulino, confesso. Gosto pra caramba dele. Pra mim, o melhor meio-campo que a gente tem hoje no mundo. O cara é um absurdo. E ele tem um time, né, de Counter-Strike que ficava na Espanha, era da época que ele ainda estava no Real Madrid. Então o Bruno Aguinello fez essa parceria com a gente e o Gaules é conhecido dele. Ele falou, cara, o Gal vem aqui, a gente troca uma ideia, conversa com ele vai lá conhecer o espaço. Então o Michel também, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma galera do ambiente do Gaules ali, é o pessoal que faz parte da tribo. O Michel foi lá jogar Quake, então são vários tipos de jogos que as pessoas jogam lá. Mas só para dar um pouquinho de imagem, fazer um pouquinho do merchan, essa aqui é a garrafinha da Bi. Esse aqui é o símbolo da B-Spot, tá vendo? E aqui tem... Isso daqui é o que tá na nossa parede lá, né? Work, Live e Game. Então isso foi o nosso logo, a nossa construção. A gente recebeu o Gaules, recebeu o Taco, aí depois disso foi o Fallen, né? Que é o maior expoente aí do Brasil sobre games. Então é um cara que tem reconhecimento internacional, ele já se envolveu até em reuniões políticas sobre isso, para discutir o cenário gamer, impostos de gamers no Brasil, enfim, várias coisas super interessantes. São pessoas que já participaram e já estiveram na BI. Então a gente, ralou para isso, e hoje o negócio é um negócio que roda aí através das mãos do meu sócio, e eu acompanho um pouquinho mais distante, mas é um negócio legal. Então essa mudança de vida lá de trás, a história que eu venho contando aqui para vocês hoje, culmina na criação da BI, né, no ressurgimento da BI mesmo, né, em 2022, 2 anos de uma empresa aberta com faturamento praticamente nulo, segurando as pontas e tal.
e aí para chegar num momento em que é reconhecido e visitado e utilizado pelas pessoas que a gente imaginou que ia demorar muito para conseguir alcançar. Então foi uma conquista gigante e hoje a gente está nessa. Também. Você sabe quem é o Gaulês? Você quer um contexto do Gaulês também? Eu não faço a mínima ideia. Para mim, Gaules Muito bom, muito bom. Existe um história de conceito. Asterix e Obelix. Mas vem Ô, daí. O nome acho que vem daí, se eu não me ô, engano. Fernando, eu tenho uma teoria, cara, que assim, os famosos que quase ninguém conhece, tá? Só que o que é isso? São pessoas que se criaram no mundo digital, né, no mundo de rede social, mas são pessoas extremamente fortes no mundo delas. Isso é um pouco do poder da rede social. A rede social te coloca em bolhas. Então existem bolhas gigantes e bolhas um pouco menores, mas a bolha gigante do mundo gamer é um cara que tem, sei lá, se eu não me engano, só de seguidores na Twitch, que é o canal que ele faz. Ele se apresenta basicamente todo dia, ele faz as lives dele todos os dias. Tem, se eu não me engano, quase 5 milhões de pessoas. Ele é um cara que ele trouxe para o Brasil um dos primeiros acordos grátis da NBA. Então, ele no canal dele ele passa jogos da NBA grátis. Ele é um cara que o canal dele trouxe a Fórmula 1 para passar também no canal dele algumas rodadas da Fórmula 1 também grátis. Então, é um cara que, assim, ele tem uma empresa por trás dele, né? A empresa chama Omelete, se eu não me engano. Vou até colocar meu fone aqui que está acabando a bateria. Mas ele é um cara imenso. De negócios, ele é um cara imenso. Depois você procura, dá uma olhada, porque ele sabe fazer negócio como ninguém, né? Ele está acompanhado, muito bem assessorado. E então, assim, todas as marcas grandes do Brasil já fizeram parceria com ele, Banco do Brasil, se eu não me engano, até o Santander, mas enfim, cara, é um cara gigante no meio gamer e no meio do entretenimento digital. Então, assim, eu mesmo, tem várias pessoas que eu não conheço, eu vou ver, tem 2 milhões de seguidores, né? Por quê? Porque a gente tá ficando velho, cara. A galera mais jovem, eles não consomem igual antigamente, assim. Você sabia quem era famoso antigamente porque você via as camisas jogando bola. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você vai ver porque a galera segue, né? E a molecada fica aqui no celular e, pô, você vai ver qual é o senso comum daquela galera. 2 milhões de seguidores. Essa pessoa faz uso disso em dinheiro, entendeu? Então, é um negócio meio espantoso, assim. Então, esse Gaules foi lá, o Taco também tem muitos seguidores, o Fallen, esse pessoal tem aí no mínimo 200, 300 mil seguidores. Então, pensa, é o cara que enche 3 dias de Rock in Rio, né, sozinho. Então, é um negócio meio bizarro quando você para colocar nessa proporção. E aí pensa um cara que tem 5 milhões de seguidores, Na minha o que esse cabeça cara não de velho. movimenta de dinheiro. A gente falou o quê? Foi com o André, não foi? Do Magic. Sim. Tem um cara, a gente conversou com o André Manente, que é um player de Magic online. Conheço, A conheço. gente conversou, trocou ideia com ele aqui, fez um episódio e ele falou, foi na época que ele tinha atingido 1 milhão no YouTube. É. Acabaram de atingir 1 milhão. A gente falou do Maracanã, você lembra? Foi. Ele lotava É. tipo 3 Maracanãs. Então, esse rapaz, Antigos, você vê como Dos antigos, né? como esse mundo é pequeno. Eu também não conhecia ele porque eu não sou fã de Magic, eu nunca fui muito fã de Magic, porque na época de criança Magic era muito caro, meu pai, cara, falava, não vou te dar Magic nem ferrando, e eu jogava bola. Então, e eu fui ver esse moleque e falei, cara, que legal, tal, comecei a seguir ele. Aí eu vi que ele veio aqui, né? Falei, nossa, que legal, tal, através de você. Falei, pô, comecei a seguir, beleza. É, a empresa que eu trabalho hoje, né, chama Nest, a gente trabalha com educação gamer e tal. E aí uma plataforma convidou a gente para trabalhar com o game que a gente trabalha. Eles falaram, não, pô, vocês têm aulas e tal, a gente quer fazer a parceria com vocês, disponibilizar a marca de vocês com os conteúdos de vocês. E quem são os nossos parceiros em outros jogos são esses e quem estava aqui. Como é que é o nome do canal dele? Um motivo. Ele era o cara do Magic dentro dessa plataforma. Aí eu fui e falei com ele, falei, cara, você participou do podcast de um amigo meu de Portugal e tal. E no final das contas ele foi convidado por essa plataforma para fazer o pilar de Magic. A gente foi pelo pilar de Valorant, né? Gente, abriu um Então, negócio. você vê, você faz pontes e assim, não Mundinho gera nada, pequeno. mas faz pontes, cara, que é por isso que eu falo. Cuidado, né? Eu já errei muito, né, nesse meio mesmo.
né? Eu errei muito, vacilei muito, perdi muita oportunidade, mas aprendendo, cara. Eu acho que todo mundo tá nessa e o mundo é pequeno, sim, as pessoas se falam, mas, cara, foi aí que eu falei, nossa, um motivo já teve com o Lê, né? E hoje ele foi convidado da plataforma, inclusive eu te mando depois o vídeo dele, eles tiveram uma produção super legal do vídeo dele. Você vê, é, a gente não imagina o que pode ser, né? Mas por isso que eu falo, continuem. Pode parecer que, cara, às vezes cansa, né? Se encontrar aí num sábado de tarde, de manhã, vocês que têm filhos, putz, eu sei. Para mim, sábado de manhã aqui também, pô, era o dia tranquilo, mas, cara, continuem. Só fazer isso por 2, 3 anos, vai chegar uma hora que vocês vão falar, não vale mais a pena, velho. Às vezes tá logo ali, não parem, porque tem muita gente que parou, e eu sou um exemplo. Por isso que eu falei que é a 10ª vez que eu tô aqui produzindo algum conteúdo, né? E eu encontrei esses dias, eu comecei a elencar pro pessoal do trabalho tudo que eu já fiz e parei de fazer. E eu falei, é por isso que a gente não vai parar de fazer. Porque eu sei o que é parar de fazer e daí 5 anos depois você vê alguém fazendo algo e tá gigante. Você fala, por que não sou eu? Porque eu não fiz, cara. E o mundo é de quem faz, então façam, saca? Continuem fazendo porque é assim que vai. E a gente faz porque gosta também, né? Eu gosto disso aqui. Exato. Isso aqui Hoje só tá faltando a coxinha. só mas- faltou a coxinha, mas pronto. Eu já falei várias vezes que eu só faço pela coxinha. Mas hoje, hoje ferrou. Hoje faltou o patrocinador e a coxinha. Aí é difícil. Mas é porque estamos voltando. Nós estamos numa volta, a gente está numa reestruturação, a gente mudou de lugar, o lugar não era aqui, a gente ficava em outro lugar. Casa nova, tudo novo. Estamos tudo se adaptando aqui, então Muito bem, estamos muito nos bem. reestruturando. E fala. Lá na Bispot, funciona também, é só videogame, consola, ou também tem jogos de tabuleiro, jogos RPG, essas coisas assim? Funciona qualquer tipo de game lá ou não? Vocês têm Não, jogos funcionar, analógicos? funcionar. Não, funcionar funciona. A gente praticamente para computador, tá? A gente tem lá mais de 10 máquinas para computador. Então, assim, videogame, por exemplo, a gente não tem ainda, né? Então, pô, mas, por exemplo, o pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi campeão mundial de FIFA, né? Pelas seleções. Então, a equipe da seleção do Brasil, o técnico e um dos jogadores conhecem a Bia. Eles jogaram qualificatórios do FIFA de lá. Então, a gente, né, conhece esse pessoal, eles já foram lá também, mas eles levam o videogame deles até porque eles preferem, né, do que eles terem que configurar tudo de novo num videogame diferente, então eles levam o console deles e usam lá. Então, o monitor 240 Hz é a última geração e o negócio roda numa boa, tá? Mas assim, jogos de tabuleiro não tem. Essa ideia a gente também já citou. Eu tenho alguns jogos em casa que eu levo para lá e vou deixar para lá. Mas é tudo uma reestruturação, cara. Assim, quando você começa a mexer com esse meio de entretenimento e ele é um meio tão novo, né? Eu acho até legal. Quanto tempo já deu, Lê? Só para eu não me perder aqui, Nós cara. estamos aqui já em uma horinha. Tá. Mas para falar um pouco desse meio do entretenimento, assim, é um meio tão novo que o meio gamer proporciona que você consegue acoplar várias coisas. É mais ou menos dizer, cara, que com o futebol, né? O futebol ele é o produto profissional, vamos dizer assim. Você tem dentro do mundo profissional, você tem a Copa do Mundo, você tem os campeonatos regionais, tem os campeonatos estaduais e tudo mais. Tudo isso é profissional. Aí disso você passa para uma várzea, que já é uma galera que não quer ser profissional, mas eles gostam de jogar mais sério. Aí dentro disso, abaixo disso, você ainda tem a galera que joga por diversão todo final de semana com os amigos. Aí tem o campeonato de escola, tem tanta coisa que o mundo gamer ele é totalmente uma página em branco. Porque ele é exatamente assim, só que nada disso está estruturado. Então, a gente já recebeu, igual eu falei, aniversário, mas, pô, você pode acoplar nesse meio os tabuleiros, jogo de tabuleiro. Nesse meio digital começou a crescer muito RPG de mesa de novo, né? A galera gravar RPG de mesa. Então a gente já recebeu gente lá que quis gravar um RPG de mesa. Então o pessoal chegou lá 7, 8 6, 7 da noite e ficaram até 4 da manhã gravando, fazendo RPG de mesa. Eles se vestiam, né? Porque estava gravando com câmera, os caras com maquiagem, com roupa, com chroma key. Cosplay total. Então, mas é o cosplay com RPG.
né? Com aquele É RPG de mesa, mesmo, né? é o roleplay real, assim, é um negócio super legal, cara. A gente recebeu eles uma vez lá, o pessoal super legal, mas são conteúdos que, assim, cara, é difícil você fazer um negócio desse, porque é um negócio tão novo que hoje em dia podcast ficou um negócio meio batido. A gente, quando criou a Bia, a gente pensou numa sala de podcast. Só que, pô, naquela época que a gente imaginou isso em 2019, ninguém sabia o que era podcast direito, cara. Ninguém gravava podcast, entendeu? Só a gente que gravava, eu e o Lê. E aí, pô, começou a ficar um negócio popular, aí um monte de lugar agora tem estúdio de podcast. A gente não vai competir com o estúdio de podcast. Isso foi uma mudança estratégica também. Então pensa, a página em branco do mercado de entretenimento, a gente já estava vislumbrando o podcast aqui no cantinho. Mas aí veio a pandemia, o negócio explodiu, a gente falou, cara, ignora, eu não vou competir com podcast, porque não vale a pena. Eu não vou estruturar um estúdio com os melhores microfones, o melhor retorno, a melhor... Não dá, entendeu? Até porque a pandemia mesmo, vamos dizer, a própria pandemia fez com que muitos podcasts surgissem assim, né? Sim. Assim, não vou dizer que não ajuda, mas não é necessário uma grande estrutura para isso. Sim. A gente gravava, quando a gente gravava o outro lá, era só voz, eu aqui, ele lá, a gente gravava as vozes e jogava no Spotify e um abraço. É a democratização da criação de conteúdo, né? E então, assim, é por isso que você falou do... Por que a gente falou disso? Por conta dos jogos de tabuleiro. Cara, é tanta coisa que a gente tem que estruturar, e o jogo de tabuleiro com certeza já teve na nossa mente, a gente criou vários mind maps nesse período, e o jogo de tabuleiro já existiu por lá. Então, assim, putz, cara, pra gente impulsionar o jogo de tabuleiro com esse papel inteiro em branco, é uma coisa que acaba ficando até mais para trás. Mas é uma excelente ideia. Por exemplo, quando você estiver no Brasil, me avisa, a gente vai lá, eu te mostro o lugar, te mostro o podcast, te mostro tudo que teve, que já rolou e que dá para rolar. É um lugar que nesse último ano também a gente trouxe um cara para fazer umas artes na parede. E, de novo, entretenimento, né? O cara é um artista. Ele chama Luan Ribeirovski, né? Cara, eu até comprei alguns quadros dele aqui para casa, porque o cara é fenomenal. Ele tem uma arte meio street, assim, uma coisa meio pichações, com um visual super legal. Depois eu mando para vocês umas fotos. Mas aí ele foi lá na casa e pintou, fez algumas artes pra gente. Cara, é sensacional, é um ambiente super legal de ver. Então, foram aí anos aprendendo a trabalhar nesse meio, mas basicamente, respondendo literalmente a pergunta, não tem, mas pode ter. Você quer jogar lá? Então, também tem. Então, é uma página em branco por isso, né? É uma oportunidade que tem. Tem, sabe o quê? Você lembra aqueles arcades que você ia no boteco, botava uma ficha para jogar Street Fighter? Claro. Então, lá tem, sabe? Então, assim, cara, é um negócio que dá para ter tudo, que é entretenimento antigo e novo, mas que é digital ou não, entendeu? Então é muito difícil você definir. Por isso que eu falei, a Lan House 2.0, até um certo conceito mas se você quiser ir lá jogar um jogo de tabuleiro, ou gravar um RPG de mesa, ou fazer um podcast, também dá. Então, não, o mundo, por isso que eu falo que é uma Lan House 2.0, é uma criação de conteúdo meio para tudo, ou só uma convivência legal para o mundo atual, né? A gente não joga mais boccia, isso era nos anos 60. Então agora, às vezes, a molecada não vai jogar boccia, vai jogar Counter-Strike. Onde eles jogam a boccia deles? Agora é na Bispot. Top. Mas, como ele disse, ele não está mais nas operações da Bispot. Exato. O Exato. que o Guilherme anda aprontando hoje? Hoje em dia, cara, ainda tá nos games, pelo que eu percebi. Sim. Sim, me mantenho no meio gamer, né? Até é bom falar um pouquinho disso, de conceitos de games e esportes, né? Isso é um conceito que, não, na verdade, não existe, não está conceituado, escrito em nenhum lugar acadêmico, mas a gente já tem esse conceito e eu vou dar ele aqui, primeira mão para vocês, com o que a gente já aprendeu. Cara, esportes é o ambiente feito pela produtora do jogo para criar um ecossistema competitivo. E ele necessariamente tem premiações. Então, é um pouco diferente do mundo do futebol. As ligas podem criar as ligas lá igual tem da Espanha, do Brasil, blá blá blá.
No mundo gamer, não. Quem cria a liga dela é quem produziu o jogo. Normalmente é quem produziu o jogo. Então, assim, ela faz a própria liga porque aquilo fomenta o próprio jogo. Então, normalmente são valores absurdos de premiação, são feitas aí rodadas globais disso. Então, por exemplo, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, eu preciso ver essa informação, mas campeonatos individuais que mais premiaram no mundo, considerando qualquer tipo de competição. O primeiro lugar era game. O segundo lugar era o Wimbledon, com o Djokovic. Então, pensa, um moleque jogou um jogo... Mesmo lá, né? Ganhou Fortnite. Um moleque de 16 anos ganhou o campeonato mundial de Fortnite. Ele ganhou, eu não lembro as cifras, mas vamos supor que era tipo 1 milhão e 600 mil libras, e o Djokovic ganhando o Wimbledon ganhou 1,5 milhão de libras. Então, para pensar nisso. É o poder que isso tem, né? Então, assim, esse é o ecossistema. Isso é esportes. Esportes é o ecossistema feito pela própria desenvolvedora do jogo para gerar competição. E gamers, cara, game é tudo. Todo o resto. Entendeu? É o mesmo que dizer que jogar futebol e jogar futebol profissional. Então, são as duas diferenças conceituais aí. O eSports Tá? pro Mas, game convencional. exato. E aí, passando para o que eu estou fazendo hoje, aí o que aconteceu? Aí o ano passado, a Nest, que é essa empresa de educação gamer, eles estavam estruturando algo num jogo chamado Valorant, que é da Riot Games, que é a criadora do League of Legends, que é um dos maiores jogos também hoje. E eles, essa empresa, eles já conheciam a Bi, também foram um dos primeiros a visitar a Bispot lá atrás. Conhecer mesmo o espaço, a gente tinha ideias, pô, a gente precisa fazer curso, né? Que era o caso da Nest. E a gente tem um espaço para curso em São Paulo. Vamos fazer uma parceria? A gente não cobra nada de vocês e blá blá blá. Vocês trazem público, enfim. Era uma negociação. Mas o tempo foi passando, a Nest foi encaminhando, caminhando, e ela cresceu. Hoje tem quase 50 mil seguidores no meio do Valorant, o que é muito grande para o cenário do Valorant, por não ser uma pessoa, né, um influenciador, é uma empresa. Então a gente, pô, para esse meio gamer, a gente cria esse tipo de conteúdo de ensinar a galera a jogar, aonde que tem que mirar, o que tem que fazer, como que atira, como que anda, como que lê o mapa, qual função de cada boneco. E aí passou mais ou menos em setembro do ano passado, o Matheus, abraço para ele também. E ele me convidou para participar. Ele falou: Gui, a gente está estruturando algumas coisas, é uma startup, então a gente está com investimento, né, de investidores. O modelo de negócios é esse, e a gente quer crescer. A gente quer fazer do 2023 um negócio grande. Então, assim, um negócio grande a tal ponto. Então, a gente falou, ele me convidou, falou: cara, eu acho que você pode me ajudar. Você tem interesse? Aí, putz, eu fui com ele. Embarquei com ele nessa para estruturar essa empresa. A gente saiu naquela época tinham, se eu não me engano, 4 pessoas, hoje já tem 10, 11. Então, o negócio vem crescendo aos pouquinhos. Igual eu falei, é uma página em branco para absolutamente tudo nesse meio. Então, é encontrar aí a veia do negócio. É um negócio interessante, mas nada mais é hoje uma empresa que educa a molecada a jogar o jogo, né? Então, como que você melhora no jogo, como que você melhora a sua mira, como que você melhora a sua movimentação. Então, isso é o que eu estou fazendo hoje. Eu sou responsável de todas as operações dessa empresa. Então, assim, a gente vai lançar um curso novo, passa por mim como que a gente vai fazer esse curso, como que a gente vai estruturar esse curso. A gente vai montar um curso ao vivo, a gente já fez alguns, né, com pessoas do cenário. Uma pessoa igual a uma das pessoas que a gente fez um curso legal pra caramba é o de psicologia do esporte eletrônico, né? Porque isso é muito, muito interessante. No meio do futebol, o que é o seu preparo físico? É você correr. Mas no esporte eletrônico, você correr não vai te ajudar necessariamente mais a performar no seu trabalho. Vai ser a sua mente. Então, o trabalho psicológico é o equivalente ao preparo físico no futebol. Não quer dizer que você pode ficar lá gordão e não fazer nada. Não. Tem o benefício biológico do negócio. Mas o lado mental é o preparo físico do futebol. Então, a gente fez um curso, a gente foi atrás de uma pessoa, a Marta Minopoli, a Martinha também, se ela vê isso, um abraço para ela. É uma profissional sensacional. Hoje ela é psicóloga do Red Bull Bragantino, então do time de futebol. E ela
deu um show, ela dá um show quando ela dá essas aulas, a galera, porque aí a gente traz um público fora do mercado gamer, né? Que é uma pessoa que quer conhecer o cenário e entender, e ela dá um show nisso, ela é excepcional. Então, você começa a conhecer um monte de gente, e essa empresa faz isso hoje. A nossa função é ensinar um pouco do mercado gamer para as pessoas que às vezes querem trabalhar com isso, querem aprender isso, e hoje a gente está só na vertente desse jogo chamado Valorant, para aprender e às vezes tirar o melhor disso, entender, para depois replicar para outros jogos e conseguir crescer. Né? Então, isso é o que eu estou fazendo hoje, estruturando essa empresa junto com o Matheus. Aí até uma coisa engraçada, eu trouxe um cara que fez MBA comigo no Panamá, o Diogo, está trabalhando comigo também, então somos nós três hoje que organizamos esse espaço. Talvez seja uma pessoa interessantíssima para vocês falarem no futuro, porque é um cara excepcional, uma vivência totalmente diferente, um cara com TDAH constatado, né, e que ele controla isso muito bem. Ele é quase praticamente um superpoder, é a mesma idade que a minha, mas uma outra vivência assim absurda. Então, hoje é isso que eu estou fazendo, e é bom até a gente falar disso depois, mas este sou eu respondendo a pergunta inicial. Esse é o Guilherme. Terminando de responder a pergunta inicial, eu só fiz uma pergunta nesse programa, é isso? E o Guilherme falou... Desculpa, Gui, não sei se você falou e eu não prestei atenção. Como que chama a empresa, ou você não pode falar o nome da empresa porque não está no mercado? Não, pode. Chama Nest. É né? a Nest mesmo. É Nest. Você vê, eu trabalhei tanto tempo em uma, não sei se tem problema falar. Não, é que eu percebi. Eu pensei. Prestou atenção, a realidade é essa. Ele falou mais de 4 vezes e. Foda-se, Fernando. Tá vendo? Pô, é difícil. Aí é difícil. Não, zoeira. Vou até abrir uma Coca-Cola aqui só pra a palavra Nest também ela é muito comum. Então, né? Mas chama Nest, a gente tá aí. Tem as redes sociais da Nest, tem o pessoal que me enche o saco. Aí eu descobri eu tenho um excelente potencial para virar meme, né? A galera que trabalha comigo aí, a minha equipe tira print direto para fazer meme. Eu vejo, tem um sticker meu tomando todinho. Porra, a galera tá me zoando. Então, assim, o pessoal que trabalha comigo é sensacional também. Então, hoje a empresa é essa. Tem algumas pessoas interessantes e tem muito contato legal para vocês também conversarem aí no futuro. Eu prometo que eles falam menos que eu. Isso é bom, isso não é. Não, eu gosto de trazer pessoas que falam. Isso porque não é assim eu falo pouco. Isso é qualidade. Tá certo. Tá Também, certo. Eu não quero cortar o tempo de vocês aí. Não quero cortar o tempo de vocês, pô. Não, aqui por mim você já me conhece. Por mim eu ficava aqui a tarde inteira. Tá certo. Maravilha. Tô de boa, tô tomando minha coquinha. Não tô... Tá tomando a sua coquinha? Tá certo, cara. Eu tô tomando a minha aguinha aqui porque esses dias Mundo Gamer, coluna zoada. Falei, o que eu tenho que fazer? Fui no médico, o médico falou, cara, você precisa aprender a alongar essa coluna que você tá todo zoado de ficar sentado na cadeira o dia inteiro. Beleza, eu comecei a fazer pilates, cheguei no pilates, a professora falou assim, Guilherme, você tá comendo muito lanche? Falei, porra, professora, aí não. Então agora não tem coquinha mais, agora é aguinha e chá, porque senão até a professora vai me zoar, então eu tenho que começar a dar uma controlada. Mas você falou dessa coquinha, essa abertura de lata foi um crime pra mim. Foi um crime, porque, velho... E se eu tomar nessa caneca aqui, o que você acha? Olha só ele! Vira ela do outro lado, ela muda de cor, não? Não muda de cor. Essas que mudam de cor eu não gosto. Depois eu te mostro, Lê, aprendizados aí desse meio gamer, né? O escritório da Nest funciona num espaço que é o conceito real de metaverso. Não é o metaverso do Zuckerberg, que ele quer que a gente fica com óculos 700 gramas na cara andando, não é isso. O que é? É um escritório virtual, cara, em que todo mundo tem um bonequinho e a visão é exatamente igual do Zelda. Sabe? Do Pokémon antigo, tal, que você anda todo pixeladinho. Você entra, conecta, todo mundo tem a sua mesa, você chega na mesa da pessoa, ele abre uma comunicação igualzinha essa aqui, você começa a falar com ela, você sai andando, ele desliga. Que da hora. Você chega na mesa da pessoa, deixa uma mensagem, beleza, vai embora. Cara, é sensacional. Esse mundo abre umas oportunidades incríveis. A gente tem
feito alguns estudos legais para conhecer mais escritórios virtuais assim. Cara, é sensacional. Sensacional. Eu mostro para vocês depois. É sensacional. Tanto que eu tô 6 meses usando isso. Ah, Gui, mas onde é o trabalho? O trabalho é aqui. Mas como é que você consegue gerenciar a galera, conversar com todo mundo? Cara, eu sei quem não tá na mesa, eu sei quem tá online, eu sei quem tá fazendo alguma coisa porque a gente tem o Drive, a gente tem o compartilhamento de tela pelo aplicativo, a gente chega na mesa, contata a pessoa, a gente... É um escritório virtual, cara. Você não perde muito daquele relacionamento que normalmente você tem no escritório físico, você não perde tanto. Então, e é bem mais barato que comprar ou alugar um prédio comercial, né? Então, Faz por todo essas e sentido. outras. Né? Por que você não faz atendimento assim? Porra, era bom. Não, eu vou falar pra Juliana fazer uma dessa. Abre a webcam aí. Ia ser da hora. Isso, Vai ver o bonequinho lá até o lado da cadeira do dentista, e o paciente vem, senta na cadeira e você faz. Era punk, meu. Tá certo. Dá certo. Muito bom, Gui. Muito bom. Muito bom. Muito bom falar com você sempre. Foi uma honra e um prazer. Bom, eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Quando vocês me chamaram, eu falei, caraca, a Ju falou o quê? Foi chamado, eu falei, o Lê me chamou. Ela falou, meu, que legal. Eu falei, pois é, tá vendo? Já foi um cara de 1 milhão de seguidores e um cara de 100, que sou eu. Pô, tá ótimo. Tá Você excelente. tem 100, já tem mais que a gente. Mas obrigado pelo convite, de coração. Foi, putz, sensacional. Tava me preparando aqui desde ontem à noite, separando tópicos para falar e tal. Então, agradeço o espaço, sempre um prazer. E eu sigo vocês aí desde o começo. Fico feliz pra caramba que vocês continuam fazendo. E de novo, velho, continuem fazendo. Não parem, não cometam o meu erro, e continuem fazendo. Eu pretendo começar alguns projetos legais aí também. Quem sabe a gente também não fala disso e traz mais pessoas para vocês também fazerem o conteúdo de vocês, que eu acho sensacional. Muitíssimo obrigado. Show de bola. Fechou? Fechamos? Fechado. Fechamos? Gui, brigadão de novo. Tudo de Eu bom. que agradeço. Sucesso aí nessa sua empreitada nova. É, Se precisar de ajuda, qualquer coisa de tamanho, é só falar. Você grita. E Não, pode precisa nem desejar, né? Já dá pra já? perceber que é de sucesso. Show de Pô, bola. obrigado. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Um beijão para vocês. Se cuidem. Abraço, rapaziada. Valeu. Abraço. Valeu. Até já. Fui. Beijo, queijo. Fui.